Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 19. Vamos ao enunciado. No manômetro da figura, sabe-se que, quando a força F é 55,6 kN, a leitura na régua é 100 cm. Determinar o valor da nova leitura caso a força F dobre de valor. Bom, vamos entender aí o problema para facilitar a resolução. Então, o que está sendo dado? Está dizendo que foi dada uma força F aqui, aplicada ao êmbolo, tá? E gerou aqui nesse manômetro uma leitura daqui até aqui, né? Num valor, vou chamar de L, de 100 centímetros. O que ele está buscando no exercício é que, ao aplicar aqui uma força de 2F, qual vai ser, né? Se eu aplicar 2F, esses fluidos 1, 2 e 3 aqui vai descer e aqui no tubo vai subir, né? E vai gerar aqui, ó, uma nova leitura. Vai ser daqui até lá em cima. Ou seja, eu vou chamar de uma leitura L'. É isso que ele quer saber. Ou seja, quando eu aplicar uma força de 2F, qual vai ser a leitura L', né? Para aplicar essa condição, a gente precisa dos dados dos fluidos. Então, a gente tem o peso específico do fluido 1, o peso específico do fluido 2 e do fluido 3 a gente não tem. Tá? Então, primeiramente, a gente vai calcular o peso específico do fluido 3 usando a primeira consideração aí, né, da estática dos fluidos, que ele já está nos dando a leitura. Então, começando aí, aplicando a estática dos fluidos para achar esse peso específico 3. Então, a gente começa com esse ponto aqui. A pressão nesse ponto vai ser a força F, dividido pela área da seção transversal, que foi dada aqui, de 2 metros quadrados. Então, a gente pode escrever força F, dividido pela área, aí, mais a pressão causada por essa coluna desse fluido, que é peso específico 1, então mais o peso específico 1 vezes uma altura H1, depois mais a pressão causada pelo fluido 2, que vem até aqui, ou seja, mais o peso específico 2 vezes a altura H2. Depois chega nesse ponto aqui, que é o fluido 3, a gente tem no mesmo nível, ó, tá aqui o tracejado, tá? Então, a gente pode pular desse ponto até esse ponto, porque tem a pressão igual, mesmo fluido no mesmo nível. Chegamos nesse ponto. Desse ponto até esse ponto aqui, que a gente conhece a pressão, a gente vai subir, a gente precisa da medida da altura aqui, né? Como vai subir? Vai ser negativo, ou seja, a pressão diminui, que vai ser o peso específico do fluido 3, que é o fluido que está aqui, vezes a altura. Que altura é essa? Como ali eu chamei de L, né? E aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, ou seja, vai ser essa medida L, vezes o seno do ângulo. Ou seja, essa medida é L vezes o seno de 30 graus. Então, L seno de 30 graus. Tudo isso igual à pressão exatamente aqui nesse ponto, que é aberta a atmosfera. Então, a gente tem que a pressão atmosférica, que é igual a zero. Então, dessa equação, a gente consegue achar o peso específico de 3. Isolando na equação, a gente escreve peso específico do fluido 3. Esse termo a gente joga para lá, fica positivo. Então, a gente escreve todo esse lado aqui, ou seja, F sobre A, mais peso específico 1 vezes a altura H1, mais peso específico 2 vezes a altura H2,
E esse termo que estava multiplicando o peso específico passa dividindo L seno de 30. Substituindo pelos valores, peso específico de 3 pode ser calculado como força F, 55,6 kN. Quilo corresponde a 10 a terceira, prefixo do SI. Então, 55,6 vezes 10 a terceira, newton. Dividido pela área, 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. Mais peso específico 1, 8.000 newton por metro cúbico. Vezes a altura H1, tem que estar em metro, 10 centímetros. Divide por 100, fica 0,1 metro. Aí, mais o peso específico de 2, 10.000. 10.000 newton por metro cúbico. Vezes a altura H2, que vai ser 55 mais os 25 desse ponto até esse, ou seja, 80 centímetros, divide por 100, fica 0,8 metros. E tudo isso daí, vamos dividir por L. L é 100 centímetros, divide por 100, fica 1 metro, vezes o seno de 30 graus. Então, a gente pode calcular aí o peso específico. Então, é 55,6 vezes 10 a terceira. Aí, divide por 2. Mais 8.000 vezes 0,1. Mais 10.000 vezes 0,8. Dividido pelo seno de 30. Então, temos aí o peso específico de 3 de 73.200 na unidade de newton por metro cúbico. Tá? Então, temos aí o peso específico. Análise dimensional aqui, se quiserem fazer, ó, esse metro daqui corta com ao cubo, fica ao quadrado. Esse metro corta com o cubo, fica ao quadrado. Esse aqui fica metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado. Dividido por metro dá metro cúbico. Então, a gente achou aí a primeira condição para resolver o problema, que era saber o peso específico de 3. Agora, para saber essa nova leitura L', a gente vai ter que aplicar a condição ali dos 2F. O que vai acontecer? Quando eu aplicar a força de 2F, o fluido vai descer. Então, eu vou fazer uma representação. Aqui é como se fosse um novo êmbolo, tá? Então, vamos representar assim. Aqui é o êmbolo e eu estou aplicando uma força de 2F. Vou tirar aqui. De 2F. O fluido 1, que tinha altura de 10 centímetros, ele vai permanecer com 10 centímetros e vai descer aqui, ó. Agora aqui é o fluido 1, tá? O fluido 1, que tem a altura de 10 centímetros. Tá? O fluido 2, ele vai ficar dessa medida aqui, e esse pedacinho que desceu, ele vai descer aqui também. E aí a gente vai ter o fluido 2 nesse nova condição. E o fluido 3 vai ficar aqui nessa condição, né? Vai pegar, vir aqui e vai subir até ali no novo limite que a gente colocou. O que é importante a gente verificar? A gente vai precisar das novas alturas. Então, a gente vê aqui, ó, que o fluido 2 desceu essa medida aqui, ó. Ele estava naquele nível e desceu para essa. Eu vou chamar de medida X. E aqui embaixo ele estava nesse nível e ele desceu para essa, que é uma medida que eu vou chamar de Y. Tá? Essa mesma medida Y gerou um novo ponto aqui de nível, de equilíbrio. E aqui a gente tem a mesma medida Y. Tá? E essa medida aqui que subiu, a gente vai escrever ela como sendo
Se a gente prestar atenção, essa medida que desceu aqui é y. E como a área da seção transversal é 0,2, significa que o mesmo volume que eu tenho aqui é o mesmo volume que eu tenho que ter aqui. Então, significa que essa medida daqui até chegar aqui, essa medida é y, tá? Porque é a mesma área de seção transversal, então tem que ter a mesma altura, y. E essa medida aqui da altura vai ser o y, que é aquela medida ali, vezes o seno de 30 graus, tá? E se a gente perceber, já que essa medida aqui, ó, tem a mesma seção transversal, que é a mesma área, mesma medida, eu chamo que é y, significa que a nova medida y' que eu estou procurando vai ser a medida original L, que vem até aqui, mais essa medida y aí que eu estou procurando. Bom, agora que eu já fiz aí o novo consideração do novo segundo caso, a gente vai aplicar a estática dos fluidos novamente. Então, agora a força é 2F, né, dividido pela área da seção transversal, A, aí mais, aí agora aqui, ó, a gente está nesse ponto, o peso específico de 1 vezes a altura H1, aí mais, agora a gente veio para esse ponto, o peso específico de 2 vezes a altura H2, veio para cá. Depois desse ponto a gente pula para cá, vamos ter menos peso específico de 3 vezes essa altura daqui até aqui, que eu vou colocar, né, daqui até a linha de equilíbrio lá embaixo, que eu estou chamando de H3. Isso é igual à pressão nesse ponto, está livre aqui, continua sendo pressão atmosférica, ou seja, igual a 0. Então, o que a gente precisa analisar é essas novas alturas aqui, que é o mais difícil de enxergar, que eu mostrei aí para vocês no desenho. Então, vamos substituir aí pelos valores e pelas condições das alturas para facilitar. Então, a gente vai ter 2 vezes. Vou colocar todas as unidades no SI, então eu vou ocultar as unidades de medida. A força F é 55,6 vezes 10 a terceira, no SI, ou seja, em Newton, dividido pela área, que é 2 metros quadrados por 2, mais peso específico 1 é 8.000 Newton por metro cúbico, SI. Altura H1. A altura H1 permanece a mesma, 10 centímetros, vezes 0,1. Aí mais, peso específico 2, 10.000 Newton por metro cúbico. Altura H2, agora tem que prestar atenção nessa altura H2. A altura H2 é a altura daqui até chegar aqui, certo? Essa medidinha aqui, ó, a gente pode escrever como sendo os 55 menos a medida x que eu criei. Só que tem que deixar no SI, né? Então, o 55 vira 0,55 menos a medida x que eu criei. E depois eu vou ter mais a medida desse ponto até chegar nesse. Daqui até aqui eu sei que é 25. E aqui é a medida y que eu criei. 25 centímetros. No SI em metro, divide por 100, 0,25 mais y. Aí eu vou ter menos o peso específico de 3, que é 73.200, vezes a medida H3. Quem vai ser a medida H3? Vai ser essa medida y aqui, que eu coloquei que é o quanto desceu. Aí vai ser mais o L seno de 30, que é desse ponto até chegar aqui, mais o L seno de 30, e mais aqui esse Y seno de 30. Y seno de 30. Tudo isso igual a 0. Tá? Então, o que a gente tem aí? Tem uma equação, tem duas incógnitas. Tem o x que aparece aí e o y. Então, a gente vai relacionar esse x e esse y fazendo aí a análise de volume, né? Porque o mesmo volume
que saiu daqui, ó, do fluido 2 é o mesmo volume que entrou aqui. Então, a gente pode relacionar volume 1 tem que ser igual ao volume 2. Quem é o volume 1? É o x, que é a altura vezes a área da seção, que é 2 metros. Quem é o volume 2? Esse volume 2 aqui é a altura y vezes a área da seção, que é 0,2. Ou seja, se a gente isolar o x na equação, a gente vai, como a gente precisa do y para nosso resultado, x vai ser 0,2 dividido por 2 dá 0,1, 0,1 y. Então, calculando ali, simplificando a equação, a gente vai ter, esse 2 simplifica com 2, aí a gente pode fazer a conta aqui, ó. O 55,6 vezes 10, a terceira, aí a gente soma com 8.000 vezes 0,1, então a gente soma esses dois termos, a gente fica com 56.400, tá? Aí aqui dentro, esse 55 com esse 0,25 dá 0,80, que multiplica o 10.000 dá mais 8.000, então mais 8.000 ali, dentro do parênteses, juntando aqui o x, a gente descobriu que é 0,1y, 0,1y com mais um y dá 0,9, então, juntando esses dois termos aqui, dá 0,9y, que multiplica o 10.000, dá mais 9.000y, tá? Ali, no outro termo, a gente tem aqui o y seno de 30 vale meio, né? Então, esse y com aquele y, ou seja, y mais meio de y, dá 1,5 de y, que multiplica 73.200. Então, 73.200 vezes 1,5, né? Com sinal negativo, a gente tem aí menos 109.800y. E de números, a gente tem aqui o L seno de 30. O L a gente sabe que é 1. O seno de 30 a gente sabe que é meio. Então, vai ficar 73.200 vezes meio. 73.200 vezes meio, dividido por 2. Ali a gente vai ter menos 36.600. Isso igual a zero. Então, deixando que é número de um lado e y do outro, a gente tem aqui 9.000, aí com menos 109.800, então a gente tem menos 100.800y, igual. De números, a gente vai ter 56.400 mais 8.000 menos 36.600, que dá positivo desse lado, passa para o outro lado negativo, menos 27.800. Então, y vai ser esse valor dividido por esse, dividido por 100.800. A gente tem aí 0,27. Aqui a gente pode arredondar, 276 metros. Tá? Esse é o valor que eu tenho de y. Como meu objetivo é achar o valor de L', a gente pode escrever aí que L' vai ser igual ao L, que é 1 metro, né, que é 100 centímetros, mais o y de 0,276 metros, ou seja, L' é igual a 1,276 metros, ou se a gente quiser transformar para centímetro, multiplica por 100, a gente tem que é 127,6 centímetros a nova leitura. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!